Nessa aula, nós vamos ver como adicionar animações ao nosso player, fazendo ele andar, ficar parado respirando, pular. Bom pessoal, agora a gente vai importar algumas artes para o nosso jogo, para dar uma cara de jogo realmente. Para isso a gente vai usar a própria loja da Unity para baixar algumas artes. A gente vem aqui em Window, Asset Store, e ele vai abrir o navegador. Nessa página a gente tem algumas coisas que a gente pode comprar, baixar algumas artes que ficam disponíveis pelo pessoal que faz e disponibiliza para venda, ou às vezes para baixar gratuitamente. Então a gente vai pesquisar para uma arte que chama Pixel Adventure 1. E é essa daqui, ela é de graça. Então a gente clica nela, vai abrir em outra janela. E a gente pode clicar em Add to My Asset. Você precisa estar logado na sua conta, aqui eu estou logado na minha. Se você não tiver uma conta, é só você criar uma com o mesmo e-mail que você conectou na Unity. E aí clica em Add to My Assets. Pode clicar em aceitar. E aí ele já está na Unity. A gente pode clicar aqui em Open Unity. Ele vai abrir essa janela aqui do Package Manager. Se não abrir automaticamente, você pode vir aqui em Window e vir aqui em Package Manager. Ele vai abrir essa janela. E aqui nessa lista de várias outras coisas baixadas, a gente vai ter o Pixel Adventure 1. A gente clica aqui em Download. E agora que baixou, a gente pode clicar em Import. Ele vai puxar para a pasta. Aqui são todas as coisas que vão ser baixadas. Então pode deixar tudo selecionado. E clica em Import. E pronto, pode fechar. E aí ele vai estar aqui já. Pixel Adventure, Assets. E aqui as pastas com todas as artes. A gente vem aqui em Main Character. E vão ter vários personagens nessas pastas. Você pode escolher qual você quer. Aqui você consegue ver a arte. Tem o sapo. Tem o astronauta. Pode escolher qual você preferir para a gente usar. Eu vou usar esse do sapo. Então a gente vem aqui, clica em Player. E aqui onde está o componente Sprite Render, a gente abre ele. E a gente pode arrastar esse sapo aqui para no lugar do sprite. E aí ele vai alterar a arte ali. Mas a gente vê que a arte está muito pequenininha. Por quê? Porque ela está no tamanho de 32 por 32. Então a gente vai precisar aumentar essas artes. A gente pode simplesmente vir aqui no Pixels per Unit e colocar uma escala de 32 pixels por unidade. E aí lá embaixo clica em Apply, ele vai ficar do tamanho mais adequado aqui. Para a gente visualizar melhor como ele vai ficar parado, a gente pode usar essa arte aqui de Idle, que é a animação quando ele fica parado. Então você vê que é ele paradinho, ele tem uma animação de respirar, mas ele fica paradinho. Então a gente vem em Player e troca por essa arte aqui. Ela também precisa mudar. A gente pode fazer isso em todos. Se clicar no primeiro, segurar Shift e clicar no último, a gente pode selecionar todos e aqui em Pixel per Unit colocar em 32 e lá embaixo aplicar. Então todos vão ficar no tamanho adequado. E aqui a gente tem o tamanho do nosso player mais próximo do real. Se a gente clicar no player, a gente vê a linha verde que é o colisor dele. A gente vê que o colisor está muito grande em relação à arte. Então a gente pode mudar isso. A gente vê aqui no Box Collider, clica nesses pontinhos aqui, a gente pode alterar o tamanho do colisor na mão. Pronto, então a gente deixa mais próximo do que é a arte, ele vai ficar desse tamaninho aqui que está o colisor verde. Se a gente der play agora, a gente vai ver que ele está ali com a arte, mas ainda está parado. Então a gente vai animar ele. Então para fazer as animações, a gente vai adicionar um novo componente aqui, Animator. Esse daqui. E aí a gente precisa da janela do Animator. Então a gente vem em Window, Animation, Animator. Essa daqui é a janela do Animator. A gente pode arrastar ela aqui para o lado por enquanto, para a gente conseguir ver o personagem ali do lado. E a gente também vai precisar da Animation. Então vem em Window, Animation, Animation. Pode colocar aqui junto com o Animator.
essas são as duas janelas de animação que a gente vai precisar para fazer a animação dele. Para deixar mais organizado, a gente vai vir aqui nas pastas e vai criar uma nova pasta, botão direito, Create Folder. Vai chamar de Animations. Com o player selecionado, a gente clica em Create para criar uma animação nova para ele. A gente vem em Animations, pode salvar aqui. Pode colocar o nome que você quiser, eu coloquei Player Underline Idle para a gente saber que é a animação de idle que a gente vai fazer. Agora, a gente vai na pasta que está as animações. A gente vai pegar a animação de idle, abrir ela aqui. E a gente seleciona do primeiro, segurando o Shift, até o último. E arrasta para a animação. A gente pode dar play para ver ele aqui se movimentando. Então essa é a animação dele parado, respirando. Mas essa animação está muito rápida. Isso é por causa da quantidade de frames por segundo. A gente pode diminuir essa quantidade de frames para 12 e a gente vê que ele fica mais natural. E a gente vai fazer isso para as outras animações também. Mesmo que ela tenha só um frame, a gente vai fazer uma animação. A gente pode vir aqui onde está o Player Idle, clicar na setinha e Create New Clip. Player Jump. A gente arrasta o frame de Jump e coloca em 12 frames por segundo. Apesar de só ter um frame, mas a gente pode deixar nesse padrão. E aí ele fica parado nesse frame, porque é só ele subindo. Vamos criar mais uma animação. Vai ser o Player Hit. A gente coloca aqui os sprites. 12 frames. E esse é de quando ele toma dano. Vamos fazer o de corrida também. Create New Clip. Player Underline Run. Adicionar os frames. 12 frames por segundo. Beleza. Então se a gente vir aqui no Animator e selecionar o Player, a gente vê todas essas animações que a gente adicionou. Então aqui tem o Player Idle, Player Jump, Player Hit e Player Run. Se você viu aqui, o Player Idle, ele tá laranjinha e tá saindo uma setinha da entrada para ele. Então essa é a animação que está definida como padrão por enquanto. Se a gente clicar em Play, a gente vê aqui que ele fica nessa animação de Idle. Então o que a gente precisa fazer agora é organizar essas animações para que durante o jogo seja feita a troca de uma animação para outra. Eu vou colocar elas aqui embaixo, só para a gente conseguir enxergar todas. E faltou a gente fazer a animação de queda. Então vamos lá em Animation, clica no Player, Create New Clip. Tem que selecionar a pasta onde vai salvar. Player Fall. Então agora a gente tem todas as animações aqui. Então como que a gente vai controlar essas animações? A gente vai fazer isso através do código e utilizando variáveis no próprio Animator. A gente vira aqui em cima em Parameters. A gente vê que está vazio, mas a gente pode clicar nesse mais e nessa setinha e adicionar variáveis que vão fazer as transições entre as animações. A gente vai selecionar uma variável do tipo bool e vai chamar de run. Então essa é uma variável de verdadeiro ou falso e a gente vai utilizar ela para sair do idle e ir para o run. Para fazer isso, eu vou clicar aqui com o botão direito, Make Transition, e puxar para Player Run. E a gente clica em cima da setinha, e aqui no Inspector, a gente vai ter opções de transição de animação. Aqui embaixo no Inspector, em Conditions, a gente pode clicar nesse mais e utilizar a variável que a gente acabou de adicionar, que é Run. Já está selecionado. Então quando essa variável Run for verdadeira, a animação vai sair do idle e vai entrar no run. A gente pode ver isso apertando o play. Então a gente tem o nosso jogador aqui. Se a gente pegar essa variável e clicar aqui para ela ficar verdadeira, o personagem começa a correr. Só que quando a gente clica de volta, ele não volta para o idle. Então a gente precisa fazer essa transição de volta. Então a gente pode fazer a mesma coisa. Clica aqui com o botão direito, Make Transition, para o idle. Clica em cima da setinha e aqui embaixo adiciona a condição
de run. Só que dessa vez a gente vai colocar como falsa. Então quando for verdadeira, ela vai sair de idle e vai para run. E quando for falsa, vai sair de run e vai para idle. Vamos testar. Então aqui ele está em idle. Se a gente clica aqui, ele entra no run. E se a gente clica de novo, ele volta para o idle. Não sei se vocês perceberam, mas ele demora um pouquinho para fazer uma transição de uma animação para outra. Então ele espera a animação terminar para poder sair e ir para outra. Mas a gente quer que essa troca seja instantânea. Então a gente vem aqui nessa setinha, você pode clicar em uma setinha, e aqui onde está escrito Has Exit Time, a gente pode tirar. E abrindo aqui em Settings, a gente pode também tirar o Fixed Duration e zerar a transição. Então agora, quando a gente clicar, ele vai transicionar de uma para outra instantaneamente. Vamos fazer isso na outra setinha também. E agora, ele troca instantaneamente. Beleza, mas agora a gente precisa controlar essa animação através do código. Então a gente volta lá no código do player. A gente vai criar uma nova função. Pode ser aqui embaixo de Movement. A gente vem aqui, cria uma nova função. Dentro dessa função, a gente vai fazer as animações mudarem. E para essa função funcionar, a gente precisa colocar dentro do update. Então aqui depois de jump, depois do movement, a gente adiciona animation. Então aqui embaixo no animation, a gente vai começar a controlar as animações. E como a gente vai fazer isso? Bom, a gente precisa acessar o componente animator e a gente precisa utilizar as variáveis que a gente criou. Então a gente vai lá em cima, a gente pode colocar, igual a gente fez com o rigid body, a gente faz com o animator para a gente acessar ele. Com essa linha de código aqui, a gente está salvando o nosso animator nesse player aqui. Então ele está pegando esse componente de animator. Então agora a gente vai acessar esse componente aqui embaixo e a gente vai mudar a variável dentro do animator de acordo com a velocidade do player. Então a gente vai colocar então aqui que a gente fez, a gente coloca um if, que é se a velocidade em x for maior do que 0. Então a gente vai pegar o componente de animator e setar o booleano que tem o nome run como verdadeiro. A gente vir aqui em setBool, a gente vê que ele exige um nome da variável e se a variável vai ser verdadeira ou falsa. Então a gente tem o run, que é essa variável aqui, e ela vai ser verdadeira. Então a gente pode apertar Ctrl S para salvar e a gente pode testar. Porém aqui a gente vê que ele já está em run mesmo sem a gente apertar o botão. Por que isso acontece? Porque a gente colocou a velocidade maior do que 0. Então qualquer variaçãozinha que ele tem na velocidade, ele já começa a tocar a animação de corrida. Então a gente vai sair aqui do play. A gente vai colocar essa velocidade maior do que 0.1. Assim a gente vai estar evitando que ele comece a correr sem que a gente aperte o botão de corrida. Vamos salvar. E a gente pode dar play. Então agora a gente vê que ele está parado. E se a gente começar a andar para a direita, ele faz a animação de corrida. E a gente pode ver que ele está deslizando, mesmo que a gente solte o botão, ele continua andando. Então a gente vai fazer uma correção aqui para a gente parar o jogador quando a gente soltar o botão. Para fazer isso, a gente vem aqui em Movement, onde a gente está controlando ele para andar para a direita e para a esquerda, e a gente vai adicionar aqui mais um if, que vai ser quando nenhuma das duas teclas estiver apertada, a nossa velocidade esteja 0.
Então aqui a gente colocou tanto a setinha para a direita quanto a setinha para a esquerda pressionadas. Para a gente colocar que elas não estejam pressionadas, a gente vem no começo da função e coloca uma exclamação. E aqui também uma exclamação. Essa exclamação significa que é uma negação. Então, aqui a gente tem uma função de identificar a setinha para a esquerda, mas quando a gente coloca a exclamação, significa que a gente não quer a setinha para a esquerda. Então, se a seta para a direita e a seta para a esquerda não estiverem pressionadas, a velocidade vai ser 0. Ctrl S para salvar. E vamos testar. Então agora, posso andar para a direita. Quando eu solto, ele para. Mas a gente ainda precisa fazer a animação parar, quando a gente para de andar. Para isso, a gente vem aqui embaixo em Animation. E igual a gente fez esse daqui, a gente pode até copiar, Ctrl C, e colar embaixo, Ctrl V. E a gente pode colocar aqui, quando a velocidade for igual a 0, quando a gente faz essa comparação entre dois valores, a gente coloca essa variável de igual. E aqui embaixo, onde a gente está mexendo na variável run, a gente troca para false. Então assim, quando a velocidade for maior do que 0.1, vai ser verdadeiro, e quando for igual a 0, vai ser false. Vamos testar. Então aqui ele está em animação de idle. Se a gente andar, ele vai correr, e se parar, ele volta para o idle. A gente ainda precisa fazer ele correr quando estiver indo para a esquerda e fazer ele virar para o outro lado também. Então vamos fazer isso. Primeiro, para fazer ele correr quando estiver indo para o outro lado, a gente pode copiar essa mesma função, Ctrl C, Ctrl V. Vamos dar um espaçamento entre elas. E nessa função aqui a gente pode colocar que quando for menor do que menos 0.1, vai ser verdadeira também. Então, se ela for maior do que 0.1 ou menor que menos 0.1, ele vai estar correndo. Se for 0, vai parar. Ctrl S. E a gente vê que agora a gente corre para a direita, ele corre. Se parar, ele para. Para a esquerda, também está correndo. Agora a gente vai fazer ele virar para o outro lado. Se a gente clicar no Player e vir em Sprite Render, a gente tem essa opção de Flip. Em Flip X, a gente vê que o personagem vira para os dois lados. Então é nessa variável que a gente vai alterar no código para fazer ele virar de um lado para o outro. Para isso, a gente vai precisar acessar a variável do Sprite Render. Então a gente vem aqui em cima, adiciona Sprite Renderer. E agora a gente tem acesso ao componente de Sprite Render. Então a gente volta lá embaixo, em Animation, e aonde a gente colocou velocidade maior do que 0.1, velocidade menor do que menos 0.1, a gente vai alterar o flip do Sprite Render. Então aqui, quando ele estiver indo para a direita, o flip vai ser falso. Então ele vai continuar olhando para a direita. E aqui, quando ele estiver andando para a esquerda, o flip vai ser verdadeiro, o que significa que ele vai estar olhando para a esquerda. Ctrl S e vamos testar. Então aqui andando para a direita, ele para, se andar para a esquerda, ele vira para o outro lado. Ainda falta a gente adicionar a animação de pulo e de queda. Vamos fazer isso. Então aqui no Animator, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do Player para o Run, do Idle para o Run, a gente vai fazer com o Jump. Então, pode arrastar esse aqui para o lado. A gente vai pegar o Jump, vai clicar com o botão direito, Make Transition, Jump. Para a gente saber se ele está pulando ou não, a gente vai adicionar uma outra variável do tipo bool, e vai ser chamada de Grounded, que vai ser a variável igual ao que a gente tem no código, para a gente saber se ele está encostando no chão ou não. Clica nessa setinha, e aqui no Inspector, lá embaixo a gente pode adicionar a variável Grounded. Então quando o Grounded for falso, ou seja, ele não está encostando no chão, significa que ele vai pular.
Ele vai sair do idle e entrar em jump. Pode zerar o exit time e os outros componentes. E aqui a gente pode adicionar a volta também. Então, saindo do jump para o idle, a gente vai colocar se a condição for do grounded verdadeira. E pode zerar essas outras coisas também. Voltando para o código. Então, aqui no animation, a gente vai acessar aquela variável. E a gente vai colocar ela com o mesmo valor da variável que já está aqui no código, que é essa variável grounded. Ela está sendo analisada aqui, se está encostando no chão ou não. E a gente quer que a variável da animação seja a mesma do código. A gente pode simplesmente passar o valor aqui direto. Então assim, quando estiver encostando no chão, vai ser verdadeira. Quando não estiver encostando no chão, vai ser falsa. E aqui já está funcionando. Então a gente pula e ele troca para a animação de pulo. Mas a gente vê que quando a gente está correndo, ele não troca para a animação de pulo. Então a gente precisa corrigir isso no Animator. Se a gente vir aqui no Animator, a gente vê que não tem uma transição do Run para o Jump. Então a gente vai fazer essa transição. Clicando com o botão direito, Make Transition, Jump. Clica na setinha e coloca a condição lá embaixo. E a gente pode fazer a volta também. Com grounded verdadeiro. Então vamos testar. E agora a gente pode andar para os dois lados. E quando pula, ele troca para a animação de pulo. Agora ainda falta a gente adicionar a animação de queda, quando ele estiver indo para baixo. Para isso, a gente vai adicionar uma nova variável do tipo float, que é um valor numérico, e a gente vai chamar de velocidade y. E a gente vai passar essa velocidade através do código. E aqui a gente vai passar a velocidade em y, pelo rigid body. Ctrl S para salvar. E agora a gente está passando a velocidade em y do jogador para a variável do animator. E como a gente vai fazer para transicionar de uma animação para outra? A gente puxa a animação de queda para cá. E a gente vai fazer da mesma forma que foi feita as outras. Então a gente clica aqui em Jump, botão direito, Make Transition para Fall. E aqui a gente coloca a condição de velocidade de y tem que ser menor do que 0. Então ele vai sair do Jump e entrar em Fall. Então aqui a gente pode ver que ele já estava caindo, então a animação entrou em queda. Mas ela não está voltando para onde deveria. Então a gente precisa sair do Fall e entrar nas outras animações com a condição do Grounded. Então aqui no Fall, a gente clica com o botão direito, Make Transition para Run. E se a gente clicar aqui, a gente pode colocar a condição de Grounded. A gente pode pegar do Fall e também voltar para o Idle, se tiver com Grounded True. Assim, quando ele pular, vai estar subindo, quando cair vai estar em queda, e quando encostar no chão vai voltar ou para Run ou para Idle. Então a gente anda para os dois lados, pula, ele pula, e quando cai, ele muda a animação.